Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e muito bem-vindo a essa série que nós estamos gravando junto com a Vedacity Pro para te levar para um próximo nível de conhecimento a respeito de impermeabilização. Se você administra obras, seja você engenheiro ou arquiteto, você está na série certa para aprender tudo o que nós consideramos que você precisa saber a respeito de impermeabilização para que você não seja tapeado nas suas construções, para que você tenha um nível de conhecimento melhor, para que cobre da mão de obra, para que saiba comprar os produtos corretos e fazer com que a sua obra seja estanque. Esse é o objetivo da impermeabilização. Bom, hoje nós estamos gravando o segundo episódio dessa série e se você está chegando aqui nesse episódio, te convido a assistir o primeiro, onde nós falamos dos conceitos mais importantes sobre impermeabilização. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como impermeabilizar vigas baldrames e muro de arrimo. Para esse episódio, eu trouxe aqui dois convidados que são especialistas em impermeabilização e atuam nesse ramo há muito tempo. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria que você, meu amigo do Professor das Obras, que nos acompanha há bastante tempo aí, apontasse o teu celular ou até clicasse no link que eu vou deixar aqui na descrição para que você participe do grupo de dúvidas do Professor das Obras. O que é isso? É um grupo onde nós, técnicos, engenheiros, arquitetos, especialistas em impermeabilizações, estaremos juntos para poder tirar dúvida um do outro no nosso dia a dia. Isso é muito importante, né? A gente ter essa rede de contatos de pessoas para discutir sobre dúvidas a respeito da construção civil. Então, quando você apontar o QR Code, você vai cair num grupo de dúvidas de impermeabilização. E tem até outros grupos se você quiser entrar. Então não deixe de participar do grupo de dúvidas do Professor das Obras. Só por isso, só por essa iniciativa, a gente já merece um like, um compartilhamento e inscreva-se nos nossos canais, tanto do YouTube quanto nas plataformas de áudio, se você prefere escutar o podcast. Vamos lá. Apresentando os meus convidados aqui para falar das situações que acontecem nas obras, que sobe aquela umidade do rodapé e estoura ali a pintura, e isso é um problema que a gente vê com muita frequência nas construções, e também muros de arrimo, onde a gente vê que essa água começa a florar onde não deveria, por um erro de impermeabilização. Bom, eu estou aqui hoje com o ilustre Vitor Hudson, que ele é proprietário da VR Impermeabilizações. Ele tem uma história muito bonita na impermeabilização, começou lá com aplicação, como aplicador, e hoje ele é proprietário da maior loja de impermeabilização de Sorocaba e região. E estou aqui também com o Douglas, que é especialista em aplicação, né? Ele é um aplicador de impermeabilizante, se bem que o Douglas também nem está aplicando mais, né? Agora só distribui, né? Já colocou a faixa de capitão, agora só manda, né, Douglas? Nada, imagina. Tem ocorrência que a gente tem que estar junto, tem que ir lá colocar a mão na obra ainda. Legal, o Douglas, ele tem uma aplicadora que é credenciado da VR Impermeabilizações, então eles trabalham em parceria e é um dos melhores aplicadores de impermeabilizantes que eu conheço. Então faz todo sentido os dois que entendem muito sobre esse assunto estar aqui nesse podcast, nessa série com a Vedacity, que também é parceira da VR Impermeabilizações. Muito obrigado por vocês participarem. Eu quero agradeço, Hugo, aí, mais uma oportunidade, né? E agradeço também aí a Vedacity pela confiança que tem no nosso trabalho, né? Tanto lá na loja, como de estar podendo trazer aqui um pouco do conhecimento nosso e estar compartilhando aí com o pessoal, participando desse podcast, que é de extrema importância, né? A gente comentou aí sobre a umidade de rodapé. Na empresa, a gente tem mais ou menos um número aí de 80% do chamado para visita técnica em casas prontas. A maioria, esses 80% das ligações lá são por umidade no rodapé. E olha que interessante isso, né? E o Vitor, às vezes alguém fala assim, poxa, mas 80% das ligações que o Vitor recebe
você vai entender agora que esses 80% não são poucas ligações. Vitor, fala pra gente quantos metros quadrados de impermeabilizante aplicado a VR Impermeabilização faz por mês. Hoje a gente atingiu aí uma meta, hoje já vem aí mais de 2 a 3 anos aí que a gente vem executando uma média de 8 a 9 mil metros por mês de impermeabilização. Isso de produto aplicado. Então agora você conseguiu entender que esses 80% é um número significativo, né? Eu não trouxe aqui um aplicador que trabalha como autônomo, né? A VR Impermeabilizações, ela tem os seus parceiros credenciados, como a MDV, representada pelo Douglas aqui, com mais de 60 aplicadores. Isso, hoje no grupo, hoje soma mais, né, tá dando uma média de 65 aplicadores no grupo hoje. Para você ter obra para passar para 65 aplicadores, meu amigo, tem que ter serviço, viu? Então, vamos ouvir com muita atenção tudo que o Vitor e o Douglas têm para nos explicar aqui sobre impermeabilização de vigas baldrames e muros de arrimo. Primeiro, Vitor, como impermeabilizar viga baldrame? A viga baldrame acho que é uma das áreas aí da construção que a gente vê bastante detalhe que tem que ser feito na impermeabilização, né? Não trata só de aplicar um produto sobre a viga e estar impermeabilizado, né? A impermeabilização ela pode ser feita se a viga estiver acima do nível da terra, né? Pode ser feito direto na viga, direto sobre ali o concreto, desde que ele esteja ali bem vibrado, sem ter bicheira no concreto, quebrar as pontas, tirar ali todo aquele arame, pontas de ferro que possa ficar, fazer todo o preparo dessa superfície primeiro para impermeabilizar, como também se esse baldrame estiver aterrado, fazer na primeira fileira ali que a gente chama do embasamento. Fazendo ali no embasamento, também deve ser feito o requadro dela, deixar bem regularizadinha. A gente vê muito erro no preparo da superfície, já começa aí. Então tem muito erro no baldrame porque assenta o tijolo ali da primeira fileira do embasamento sem fazer os fechamentos do meio. Um tijolo torto para o lado, outro para o outro, acaba ficando frestas ali, aonde a água vai conseguir passar. Então o pessoal se preocupa muito com a água, mas na verdade o baldrame, o que vem de umidade é através de vapor. Então uma evaporação que vem através dos materiais porosos da construção, que faz essa absorção para ela poder chegar até o rodapé. Então se não tomar cuidado já no preparo da superfície, já é um grande erro que a gente vê. Aí pode ser feita essa impermeabilização, então como a gente falou, no concreto, pode ser feito no embasamento, como também hoje existe bastante produto que você consegue incorporar dentro do concreto. Porém, tem que ser dosado a quantidade correta, fazer essa dosagem ali dentro do caminhão já para ele poder estar homogeneizando junto. E eu sempre trato assim, nunca só o produto, né? O pessoal costuma às vezes falar assim, eu já coloquei um aditivo ali impermeabilizante no concreto e já está impermeabilizado. Não, ainda precisa fazer mais alguma coisa. Sempre trata como um a mais, já que tem, né? Antigamente não existia isso. Então, já que tem um cristalizante para você pôr no meio do concreto, usa ele como um a mais e faz uma impermeabilização que feche uma membrana, feche uma película e fique uniforme essa impermeabilização sobre essa superfície, né? Assim como tem o cristalizante que você pode adicionar na argamassa de assentamento dos tijolos. E isso também. Existe, né, o impermeabilizante para você adicionar no concreto e também para você fazer na própria argamassa de assentamento. Então a gente sempre indica ali pelo menos as 3 primeiras fileiras de assentamento já da parede, né? Saindo acima do embasamento ali e já colocar nessas 3 fileiras também o impermeabilizante que forma uma barreira de cristalização para não... Tudo isso daí é uma sequência, né? A gente fala é um sistema, né? Você faz a impermeabilização do baldrame, faz ali o concreto já impermeabilizado e faz também as primeiras fileiras ali com impermeabilizante. Que isso não elimina a impermeabilização ainda do barrado depois, né? A gente vai falar aqui bastante do baldrame, mas a impermeabilização do baldrame não elimina a impermeabilização do barrado interno e externo depois. Até por níveis, né, de cotas ali que você tem, do aterro que você vai fazer. Um erro muito grande que o pessoal faz é nivelar essa terra ali dentro dos cômodos, nivelar no topo do embasamento. Então você tira toda a umidade que possa vir de baixo, mas você está trazendo essa umidade na lateral. E muitas obras acontecem
de você ter essa fileira do embasamento, eles vêm com o aterro encostando já na primeira fileira do tijolo da parede já. Então, se tirou toda a umidade de baixo, não sobe mais a umidade, porém ela vem pela lateral. E essa umidade pela lateral ela pode subir através do reboco também. Então, por isso que a gente fala que é um sistema completo. E isso falta muito conhecimento ainda na construção. É importante que as pessoas saibam, com base em tudo que você falou, que primeiro, a superfície ela sempre tem que estar preparada para receber a impermeabilização. Sim. E independente do assunto que nós vamos colocar aqui, o preparo da superfície se é concreto, não pode ter bicheira, pode ter buraco, porque como que você vai impermeabilizar um buraco? Né? Um buraco já é um ponto suscetível para a água passar. Então tem gente que, por exemplo, a gente vai falar, né, nesse episódio sobre muros de arrimo. A pessoa quer aplicar o impermeabilizante direto no bloco, por exemplo, e aí até dá, mas e as frestas desse bloco, né? Elas estão fechadas? Quer fechar, né? Não tá fechado e tal. Eu ainda, assim, eu nunca vou recomendar a aplicação de um impermeabilizante direto no bloco, sendo que você pode aplicar uma argamassa, né, para fazer esse preparo da superfície. Mas ainda dentro desse assunto de preparo da superfície, seja concreto, seja alvenaria de embasamento, é muito importante que as pessoas façam o que é correto. Que é, se eu estou fazendo um embasamento, faz ali um reboco no embasamento, né? Sim. Deixa aquele embasamento preparado, né? Até você falou quebrar quina, esse tipo de coisa, é possível você fazer quando você faz o requadro no embasamento. E, gente, eu acompanho os serviços da VR, né? Quando a pessoa faz o requadro no embasamento e aplica a impermeabilização, não dá um aspecto do que o serviço ficou perfeito. É 100%, né? Só que para ser 100% tem que ser 50% a preparação e 50% a impermeabilização. Eu costumo dizer que a impermeabilização ela começa na preparação, né? A gente que faz mão de obra, que a gente acaba sofrendo dentro da obra justamente com isso daí. Eu bato nessa tecla sempre, que uma boa impermeabilização, ela só acontece 100% através da regularização, através da preparação. Não adianta a gente colocar um melhor produto no mercado que hoje a gente tem para fazer a impermeabilização, sendo que a preparação dela inteirinha foi falha. Então não vai ter serventia nenhuma. E hoje é um dos maiores problemas que a gente tem dentro da construção civil. Pessoas conscientizadas a fazer realmente da maneira correta. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. E eu faço uma analogia com a pintura, né? Não adianta você querer comprar a melhor tinta do mercado e aplicar diretamente sobre o bloco. Você não vai ter um acabamento legal. Com certeza. Então você tem que preparar essa superfície. A impermeabilização funciona da mesma forma. Ela só vai ter a perfeita eficácia dela quando a superfície está preparada para isso. Sim. Bom, mas então entendendo e interpretando o que o Vitor falou aqui, seja a minha obra preparada com uma viga baldrame na altura já para receber a alvenaria e o contrapiso, ou seja, uma obra que dispensa o embasamento, ou seja, uma obra que tem um embasamento, o processo é o mesmo. Sim, né? sim. Com a superfície preparada, tudo que a gente vai explicar é o mesmo processo. Certo? Isso. Tomando muito cuidado com essa questão do contato. As pessoas precisam entender o conceito. A pessoa não precisa entender que se for assim, faça dessa forma, ou se for assado, é dessa outra forma. Não, é o conceito. Né? O que é o conceito? Você falou do contrapiso, né, na terra que vai encostar ali na parede. Sim. Se o contrapiso está encostando num trecho da parede que não está protegido, né? E o contrapiso tem ali, sob ele, a terra, essa terra pode passar pelo contrapiso e chegar na parede que está desprotegida. Sim. Ou seja, você protegeu a viga baldrame contra a capilaridade, que pode vir de baixo, essa água, mas você criou um ponto suscetível da terra que está embaixo do contrapiso. Sim, isso. A gente sempre indica a terra parar pelo menos ali de 7 a 8 centímetros abaixo do nível final do embasamento. Até para você ter essa cota, porque você vai ter um contrapiso primeiro, né? Vai vir com concreto ali e depois você vai vir com a regularização.
Então você tem que contemplar tudo isso, porque quando você nivela a terra no topo do baldrame ou do embasamento, você tem a terra ali já, mas você vai vir um contrapiso encostando nessa primeira fileira. Depois você vem a regularização encostando aqui. E lembrando que todos esses materiais são porosos. Todos eles têm absorção dessa barreira, desse vapor que vem subindo. Então ele vai puxar toda essa umidade na lateral. Você impermeabilizou aqui o topo do baldrame, mas você está trazendo umidade lateral. Por isso a gente falou que não elimina a impermeabilização do barrado, até porque a gente indica fazer o barrado e virar uma parte no contrapiso, para que o reboco já desça em cima de uma impermeabilização. Porque o próprio reboco descendo em cima do contrapiso, ele mesmo vai puxar essa umidade. Ele não vai ter força para subir lá, igual a gente fala assim, de 80 até 1 metro pode chegar essa umidade, vindo do baldrame. Mas ela vai ter força para chegar ali 20, 30 centímetros, o suficiente para estar estragando ali o rodapé, né? Legal. Se acostume com os detalhes na impermeabilização, porque são eles que fazem a diferença para a sua obra ser estanque. Bom, é claro que a gente aqui tem pouco tempo para falar sobre impermeabilização de viga baldrame e muro de arrimo. Eu vou verificar na biblioteca já dos outros podcasts que eu gravei aqui sobre esse assunto e vou deixar o link na descrição, que com certeza vai ter mais até do que a gente está falando aqui. Mas aqui está o essencial, tá? Bom, lembre-se sempre das interferências de outros serviços, exemplo, instalações hidráulicas, instalações elétricas, né? O Douglas vai falar um pouquinho dos principais erros depois, e com certeza esse é um deles, né? De você não pensar nas outras atividades que vai ter na obra e aí acabar pensando depois e ter que quebrar tudo isso aí que a gente está explicando aqui. Bom, falando em produto agora, quais são os produtos que se pode aplicar em viga baldrame ou alvenaria de embasamento? Na viga baldrame a gente sempre indica argamassa polimérica, né, que seria cimentício, aí você pode fazer uma argamassa polimérica, porém a argamassa polimérica a gente tem que lembrar que ela é aberta à barreira de vapor. Então assim, tudo vai depender do que tem no pós. Depois do reboco lá, o que vai vir ali? Ah, vai ter um papel de parede? Esse papel de parede ele já não respira, então vai segurar a umidade. Então tem que pensar nessa barreira de vapor. Então o que a gente faz? A gente indica a argamassa polimérica e indica uma finalização com emulsão asfáltica. Aplicar uma emulsão como um término para ele poder fechar essa barreira de vapor. Ela não passa mais. Então se travou a água, travou a barreira, continua tranquilo. Ou a manta asfáltica. A gente também indica muito a manta asfáltica. A manta asfáltica ela já faz a barreira de vapor e ela já tem espessura definida, né? Então a manta é muito bem aceita também. A gente usa muito manta asfáltica em viga baldrame, né? Uma das coisas que a gente tem que se atentar quando for usar produto é a quantidade de quilo por metro quadrado, que é isso que o pessoal erra muito. Tá? Vitor, eu fiz tudo que você falou, apliquei lá a argamassa polimérica e apliquei a emulsão e tô com problema. Pode ser por esse nível que está acima, como pode ser também devido à falta do produto. Às vezes, eu apliquei lá 1 demão, 2 demão de argamassa polimérica e apliquei uma de emulsão asfáltica. O produto tem quantidade correta, né? Cada produto tem a sua quantidade de quilo por metro quadrado. Isso é muito importante de ver na ficha ou procurar uma empresa técnica que te explique, te oriente a quantidade que você vai gastar. O pessoal confunde muito impermeabilização com tinta, né? E quando a gente fala na linha de membranas, seja ela cimentícia, asfáltica, poliuretano, o que for, elas têm que ter espessura, né? É diferente da manta asfáltica, ela vem pré-fabricada numa espessura de 3 ou 4 milímetros. O produto ele depende de você criar camadas, aí ele cria corpo para ele poder ter também tempo de vida útil. Se você aplica pouco produto, talvez esse produto nem tenha eficiência ou talvez ele vai durar por um tempo curto, sendo que é um produto que você está fazendo numa área que você não vai ter como fazer manutenção mais. Então capricha, segue a orientação do produto, da ficha técnica e quilo por metro quadrado. Respeitando ali quantidade de produto, quilo por metro quadrado, e fazendo os 2 produtos, resolve do mesmo jeito que a manta asfáltica. O que vai ter de diferença de um do outro é tempo. Manta asfáltica, aplica o primer de manhã, antes do almoço ainda você já consegue colar a manta não tem tempo de cura, você já pode assentar a alvenaria direto sobre a manta. Quando eu entro para a linha de produto, também tem a questão do tempo de secagem.
Eu já vi pessoas aplicar o produto de manhã e de tarde tá sentando tijolo. Então, o tá fazendo da maneira correta. O produto é igual tinta, como você falou, é como uma pintura. Existe tempo de cura. Você espera a cura de uma tinta, espera a cura de uma massa corrida, de um reboco, mas não espera a cura de um impermeabilizante. A gente entende que a viga baldrame, ela amarra muito a questão do andamento da obra. Então, quando você vai fazer a viga baldrame, é o início de tudo. É ali que você tem que focar e falar assim, não, aqui é 2,5 kg, 3 kg por metro quadrado, tem que usar. Se der 3 demão, 4 demão, 5 demão, tem que consumir esse material todo lá em cima. Se der 5, 6 demão, vai ter que dar 5, 6 demão para consumir todo esse material e esperar a cura dele e assentar a alvenaria. Mas um dos maiores erros da aplicação da argamassa polimérica, do que o Vitor está citando aí, principalmente é a homogeneização. O profissional, quando ele já é qualificado, ele se atenta muito a isso. A sempre está homogeneizando o produto e aplicando a quantidade de quilos metro quadrado. Hoje o que a gente vê muito dentro de obra é os produtos chegar e tá mandando um ajudante tá fazendo aquele tipo de serviço. É um material que qualquer ajudante faz. Na explicação é até muito fácil de se aplicar. Você mistura componente A e B, bate ali, faz a homogeneização dele e vai aplicar com a brochinha, né? E uma das coisas que a gente vê muito é quando o produto ele começa a sedimentar nas laterais e quem está ali aplicando, que não é um aplicador profissional, você vê que ele está só colocando a brocha ali naquela parte que o produto está mais líquido, ele está aplicando. E é um dos erros fatais dentro da obra. Você chega lá e vê o produto todo aplicado. Ok, mas você vai lá na caçamba, onde faz o descarte do entulho, você vê que a metade do produto foi aplicado e a outra metade está dentro da caça. A parte cimentícia está lá dentro. Aí depois você vê os problemas que dá dentro da obra. Então, assim, a diferença de você fazer com a mão de obra qualificada é justamente essa, porque nós vamos respeitar tempo de cura, nós vamos respeitar a quantidade de quilômetros quadrados aplicado dentro da obra, e quem está dentro da obra fazendo isso não sabe, porque não é o profissional qualificado para isso. Então, assim, não é só como fazer e a maneira de aplicar, é o que ele justamente está falando, é tempo de cura, é quantidade de quilos metros quadrados, é modo de aplicação. E é muito fácil você bater um produto hoje e ali onde ele está bem líquido ali, você fazer a aplicação na brocha. Mas e o depois que ele vem sedimentando? Você acaba se perdendo, que é o que... Eu posso dizer assim que em 70% das obras que vão esses produtos para ser aplicado, que não é aplicado por profissional qualificado, é um dos erros que acontece. Sim, perfeito. Bom, com relação então aos produtos, nós paramos em argamassa polimérica com uma emulsão asfáltica ou manta asfáltica, né? E a membrana acrílica? Membrana acrílica a gente já não indica para essa situação. Seria, vamos falar aí no público, seria a manta líquida, né? Mais famosa aí no mercado. A manta líquida não é para ficar em contato com a terra, tá? Ela sofre com a acidez da terra, ela não pode ter empoçamento, então não pode ter um volume de água constante nela, que ela emulsiona. Então é um produto que é mais indicado para laje, para as outras áreas. Tá? Aí num baldrame até caberia aí uma membrana de poliuretano, mas é mais difícil a venda para essa situação, até pelo custo, né? Os 3 produtos atenderiam tranquilo, com a mesma eficiência, porém os custos mudam bastante, e principalmente a questão da mão de obra. Aí já não é mesmo uma mão de obra qualquer que vai aplicar um poliuretano lá também. Legal. Douglas, quando você vai nas obras para aplicar os produtos que nós falamos aqui, nas vigas baldrames, quais são os principais erros que você vê que as obras cometem? Hidráulica, elétrica, porque a maioria, quando prepara uma viga baldrame para a gente estar fazendo, que seja a manta asfáltica ou até mesmo um produto,
você vê que ali o pessoal da obra ele não se importou ainda com a parte da hidráulica da casa. Depois que a gente faz toda a impermeabilização da viga baldrame, se você voltar lá no dia seguinte, o encanador tá lá furando a sua impermeabilização para estar passando a parte de hidráulica. O cara da elétrica tá passando o conduíte, né? E a parte de regularização que a gente falou minutos antes aqui, que acaba sendo um dos maiores erros dentro do segmento da impermeabilização, porque a gente depende muito da regularização. Mas um dos maiores erros na parte de baldrame que a gente lidar dia a dia é esse daí. Tá. Eu vejo muito problema também com erros de cota de nível nas obras, né? Sim. O pessoal se perde bastante nisso e acaba caindo naquilo que a gente falou no começo, que é a pessoa imaginar quando faz a baldrame o embasamento que a terra ficaria até ali e depois ela percebe que ela errou na cota e ela precisa subir essa quantidade de aterro, né? E vai acabar encostando esse aterro na parede. Outra coisa que eu vejo como um erro clássico, né, é as batidas, essa falta de cuidado, né, com a impermeabilização. No caso da proteção, isso que eu ia mencionar agora para você. Depois que a gente faz a impermeabilização, depois do tempo de cura, seja da argamassa ou da manta asfáltica, o correto é fazer a proteção mecânica sobre ela, né? Só que hoje ninguém quer fazer por conta da velocidade da obra. Ninguém quer fazer. Se a gente recomenda a ser feito isso, a gente recomenda, a gente cogita fazer isso. Só que assim ficou uma coisa tão de praxe dentro da obra que você tá todo dia, e você vai falar e não, você acaba se deixando levar por isso daí. Porque muitas das vezes o cliente que você fez uma obra no começo do ano, você tá fazendo a obra no meio do ano para ele e tá fazendo a obra no final do ano para ele também. Então você já comentou, é o teu parceiro muitas das vezes, que você já sabe. E às vezes você tem aquele parceiro que ele escuta o que você fala, que realmente leva no pé da letra o que você está pedindo. Mas a maioria hoje das obras, pela velocidade, quer que os produtos façam os milagres dentro da obra e tem que respeitar cada etapa de cada situação. Tá, acho que é importante eu perguntar para vocês o seguinte. Não fazer a proteção mecânica não vai impedir que o sistema de impermeabilização funcione. Sim. É só uma proteção que é super importante para preservar a integridade daquela impermeabilização. Que de certa forma também é muito importante, né? Um detalhe assim, ó. Como que você faz a reposição da terra nesses locais? Você ergueu o embasamento, então você está num nível mais alto que você vai ter que colocar a terra nessa área. Como você faz isso? Normalmente com carrinho de mão. Coloca umas tábuas lá, né? Por cima das vigas impermeabilizadas. Por ali, batendo tudo, arrastando as coisas, arrasta ali. Passa com o próprio tijolo depois, para levar o tijolo lá para o pedreiro poder sentar nessas vigas. Ele sai batendo tudo e a gente vê muita manta asfáltica ou o próprio produto que é mais fácil ainda, né? Porque é uma película só, toda danificada. E o pessoal acha que, tipo assim, só esse furinho não tem problema. É só um lugarzinho ali que furou. É nesse lugarzinho que a água vai passar. Não, e o pior de tudo, tudo isso que o Vitor acabou de citar, é depois da obra pronta. A obra pronta, você não enxerga mais nada. Você vai enxergar a beleza da obra. O esqueleto, a costela que estava lá embaixo, que teve que ser feito, você não enxerga mais aqui. Sim. E tudo vai aparecer na beleza da obra. Então, assim, se o cara lá atrás, ele danificou e a gente não voltou para fazer essa restauração, que na maioria das obras não, tem alguns empreiteiros que chamam assim, a gente acaba indo fazer os reparando, mas aí depois acontecem os problemas. Daí o proprietário, o dono da obra fala, mas eu fiz toda a impermeabilização e ainda está dando problema. É o que a gente mais escuta. Se você pega um histórico da obra, por isso que todas as obras que a gente faz, a gente fotografa. A gente tira foto de tudo. No começo que vai aplicar prime, depois o prime aplicado, depois a manta aplicada, ou vai ser na argamassa polimérica, como que estava o substrato, depois a primeira mão, segunda, terceira,
E a gente guarda tudo aquilo ali como documento. Para a gente realmente poder lá na frente mostrar que o que a gente fez foi eficaz. O andamento da obra que trouxe os problemas. Mas quem leva a culpa? A impermeabilização. Como sempre. Importante isso que ele falou, né? Dessa questão de que nessa etapa de obra, principalmente, que é uma área não manutenível, né? Você não pode dar o luxo de alguém estragar o serviço que foi feito. Então, eu sei que todas as outras etapas da obra são muito importantes. Mas essa é a que não pode dar errado, mas de jeito nenhum. Porque se a gente está falando de uma impermeabilização exposta numa laje, infiltrou, mas você está ali, você está vendo a impermeabilização, você consegue fazer o reparo, né? Mas nessa situação de obra, e na próxima que nós vamos falar, que é muro de arrimo, você não tem uma resolução, né? Você vai começar a fazer soluções paliativas. Mas legal. Bom, antes da gente começar a falar sobre muro de arrimo, novamente eu vou falar sobre o QR Code que está aqui na tela de vocês para participar do grupo de dúvidas do Professor das Obras. Então, se você quer estar em contato com pessoas como nós aqui, ó, para tirar as suas dúvidas de impermeabilização e até outros assuntos da construção civil, clica no link que vai estar na descrição ou aponta o teu celular para esse QR Code aqui para você entrar num grupo do WhatsApp aberto para a gente poder discutir sobre obra, tá? E também, vocês estão vendo por todo lugar aqui, a gente tem um patrocínio da Vedacity Pro quando o assunto é impermeabilização. A Vedacity Pro é a linha da Vedacity que atende as construtoras, o mercado técnico, e se você tem um CNPJ de construção civil e precisa de memoriais descritivos, se você precisa tirar dúvidas técnicas com o time técnico do núcleo de engenharia da Vedacity Pro, você pode entrar em contato através do Instagram, mandando uma mensagem que eles vão direcionar a sua mensagem para o time técnico da Vedacity que vai te atender. Então, tem essa grande vantagem de ter um time de engenheiros ali dentro da Vedacity que vai tirar as suas dúvidas e te ajudar nas soluções que você precisa. Se você é daqui da região de Sorocaba, onde nós estamos, também você pode entrar em contato com a VR Impermeabilizações, que também tem um time técnico que vai poder te atender. Bom, vamos falar sobre muro de arrimo agora. Como impermeabilizar muro de arrimo. Eu já quero colocar duas situações aqui. Existe o muro de arrimo que você tem o acesso atrás dele, onde você pode trabalhar sem problema nenhum e vai fazer esse reaterro. E existe aquela contenção, aquele arrimo, que você não tem acesso. Exemplo, os encostados com os vizinhos, quando a tua obra ela é mais baixa do que a do vizinho, por exemplo, né? Queria que você explicasse como fazer a impermeabilização das duas maneiras. Sim, a gente trata isso daí como uma impermeabilização do lado positivo e uma impermeabilização negativa, né? Para entender melhor, assim, impermeabilização positiva é quando a água está em contato direto com o produto aplicado. Então, como você falou, tem um espaço para trabalhar atrás do muro de arrimo ali. Então, eu vou aplicar o produto direto onde ele vai receber o contato com a terra ou com a água. Agora, quando a gente fala em pressão negativa, é onde eu não tenho o contato direto com a água vai passar pela estrutura para daí chegar na impermeabilização. Existem produtos para pressão negativa e existem produtos para pressão positiva. Eu não posso usar o mesmo remédio para curar todas as doenças, né? Na impermeabilização, a mesma coisa. Então, do lado positivo, eu uso um produto, do lado negativo, eu uso outro produto. Para isso aí existe o sistema também que, por exemplo, do lado positivo, sempre, como você falou, né? Sempre preparo de superfície, sempre. Prepara a superfície, faz uma regularização, aí sim você vai fazer a impermeabilização. Aí pode ser com argamassa polimérica e emulsão asfáltica de novo, pode ser com a manta líquida, com a manta asfáltica, desculpa, pode ser também com membrana lá de poliuretano, esses materiais vão resolver, pode ser também até hoje com a manta PVC, né? Hoje estão usando bastante, ela tem um custo bem elevado, mas também tem uma vida útil muito maior. Então, dependendo do padrão de obra, vale a pena, né? E aí você tem a impermeabilização negativa. Quando a gente fala de impermeabilização do lado negativo, ela nunca pode estar por cima do reboco lá do lado negativo.
Esse é um dos maiores problemas que a gente vê. O cliente chegar na loja e falar assim, eu passei o produto por cima do reboco, tá vindo umidade do meu vizinho, ou eu quero um produto para aplicar por cima do reboco que eu não quero quebrar. Não tem opção, né? Não é uma opção você quebrar o reboco ou não. A opção é quebra o reboco e impermeabiliza. Quando funde o motor, você não tem opção, né? Você tem que abrir o motor, não dá pra fazer o motor por fora, né? E quando dá o problema de pressão negativa, umidade negativa, você tem que remover e fazer esse produto por trás dela. E para resolver esse produto, é no sistema de cristalização que a gente fala, né? Seria as argamassas poliméricas mesmo, que ela vai conter essa umidade negativa. Ele é um produto rígido, onde quando a água pega nela, ela não consegue empurrar. A gente fala um jeito de entender fácil. Quando você aplica um produto que ele é para pressão positiva, normalmente todos eles vão ser ele flexível. Quando você tem um produto flexível, ele é como se fosse um adesivo. Eu explico para os clientes como. Se você pega um adesivo, que ele pode ficar exposto aí no sol e chuva, e você aderiu ele numa superfície, se você jogar água direto nesse adesivo, ele não sai. Mas se você abrir uma orelhinha nesse adesivo e jogar água por trás dele, você arranca ele inteirinho. Ele vai desplacar inteiro. Então, a impermeabilização na pressão negativa, ele vai fazer isso com o produto se você não usar o produto correto. Tudo que você colocar lá que for flexível, essa água pegando nas costas dele vai fazer igual adesivo, ele vai desplacar. A manta asfáltica é assim, né? Se eu colocar a manta asfáltica e a água vir por trás dela, ela vai desplacar igual um adesivo. Ela não tem resistência a essa água atrás dela. E já as argamassas poliméricas são diferentes. A gente chama ela até de cristalização, porque quanto mais água ela recebe, mais ela cristaliza, mais ela vidrifica e contém essa água. Ela é rígida, ela não vai ter como dar bolha, como empurrar esse material. Ele está agregado ali àquela superfície. Então tem esses detalhes quando você vai fazer pressão negativa. É o que mais a gente escuta na loja, principalmente, né? O pessoal chega lá e fala assim, tá vindo umidade do lado do meu vizinho para o meu lado e eu preciso fazer alguma coisa para segurar, mas eu não quero quebrar. É o que mais a gente escuta. Quero um produto para passar lá por cima do reboco. Não resolve. Tudo que você passar lá vai estar só jogando dinheiro fora. É um paliativo, né? Na verdade. Não adianta, né? É um produto que pode segurar 1 ano, como pode segurar 1 mês. Não tem nenhuma garantia estimada sobre isso daí. Até aproveitando, a gente acabou não comentando o tipo de argamassa polimérica, ou você comentou e eu não percebi, quando nós fazemos as vigas baldrames e embasamento. É a argamassa polimérica semiflexível. Semiflexível, não precisa ser a rígida, né? Até porque a flexível. Até porque você vai estar finalizando ela com uma emulsão asfáltica que é flexível. Mas não é nem por ser flexível, é por criar uma barreira de vapor, né? Porque a viga baldrame, ela é para ser travada, né? Uma estrutura travada pode receber um material rígido. Agora, quando a gente passa por uma estrutura elevada, que você tem movimentação, aí tem que partir para uma argamassa polimérica flexível. Legal. E quando nós falamos de muro de arrimo, na primeira situação onde eu tenho acesso para fazer a impermeabilização positiva, quais são os produtos recomendados? Argamassa polimérica semiflexível. Semiflexível. Com a emulsão asfáltica para finalização. Finalizando com a emulsão. Nós temos as mantas asfálticas e temos também o poliuretano. Pode ser aplicado poliuretano também. Como também a gente comentou aí da manta PVC. A manta PVC vem ganhando espaço no mercado, mesmo tendo um valor bem alto hoje ainda em comparação a esses produtos que também resolvem. O que vai mudar é o que depende de cada situação, é o tempo de vida útil. Mas todos eles resolvem o problema de muro de arrimo. Tá. Tem um ponto de dúvida que as pessoas vão ter, e é claro que através desse podcast não é o intuito a gente resolver todos os detalhes, né? Porque assim, argamassa polimérica, qual é o consumo, tal, tanta coisa que a gente poderia falar aqui. Mas assim, as mantas asfálticas, quando a gente fala assim, dá a impressão de que só tem um tipo de manta asfáltica, né? Sim. Mas quando a gente fala em manta asfáltica, é importante que as pessoas saibam que a manta asfáltica, até no nome, ela tem uma classificação, né? Ela tem uma classificação de espessura,
né? Que Sim. ela tem 4 milímetros, tem 3 Para milímetros. atender norma, né? A manta asfáltica para atender norma, ela já tem que começar com 3 milímetros. Uhum. Existe manta no mercado de 2 milímetros, 2 milímetros e meio, são conhecidos como lâmina, né? Asfáltica. Essas mantas a gente nem trabalha no mercado técnico, ela vai ser encontrada aí no varejo. Então, assim, é uma manta que já não atende norma. Para atender norma tem que ter de 3 milímetros em diante, aí tem a manta de 3 milímetros, 4 milímetros, existe até de 5 milímetros. Uhum. Tá? E aí vai ter, depois você tem o estruturante dessa manta. O estruturante você tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 e também tem o tipo 4. Tá? Então, o tipo 1 seria polietileno, que é uma manta já bem mais fraca. Tipo 2 já é um poliéster que vai atender até 180 newtons de tração. Né? Então, 180 newtons já é uma coisa, atende bastante a área. Agora, quando você parte para uma manta tipo 3, aí você tem mais do que o dobro, ela vai para 400 newton. 400 ou 420, não me lembro agora de cabeça, mas ela vai para mais de 400 newton de resistência. E aí você parte para tipo 4, ela vai para 580 newtons. Então, dá uma diferença bem grande. Uhum. Quando o pessoal acha que a manta asfáltica é tudo igual você falou, a maioria olha a manta, o rolo preto lá, é tudo igual. Depois da classificação do estruturante, você tem a qualidade do asfalto, que daí ela é A, B e C. Então, o que vai demandar ali? Ela tem a flexibilidade a baixa temperatura. Então, você tem ali a manta C, que ela atende até 5 graus positivo, né? Até 5 graus positivo ela ainda está flexível. Menos do que isso, ela se torna uma manta rígida e ela vai trincar. A B, ela vai chegar até menos 5 graus. Menos 5 graus de temperatura, ela ainda tem flexibilidade. E a A, ela vai até menos 10 graus. Então, dá uma diferença bem grande. Isso vai depender muito de região. E lógico que quando você tem uma situação dessa, que você não precisa usar tudo que essa manta consegue demandar, você também aumenta o tempo de vida útil dela. Legal. Então, a qualidade do asfalto manda muito. No mercado técnico, a gente não costuma muito usar a manta C. Elas são bem ressecadas. Por exemplo, na nossa região, que é uma região tropical aí que muita variação de temperatura, às vezes o pessoal fala assim, mas 5 graus é difícil ter, mas a gente já teve situações de chegar a 3 graus de madrugada. Numa situação dessa, se ela tiver movimentação, essa manta já não suportaria essa movimentação. Então, vou colocar uma situação aqui, tá? Só para a gente, por exemplo, exercitar essa questão da tipologia da manta, né? Um muro de arrimo com 3 metros de altura, tá? Esse muro de arrimo sendo feito com bloco estrutural e o preparo da superfície rebocada. Qual manta vocês recomendariam? A manta asfáltica tem que ser de tipo 2 para cima, né? Do tipo 2 poliéster para cima. Aí Esse vai... já é o mercado técnico já, né? Tá, mas se fosse pra gente não errar, colocaria uma manta tipo 3, Uma manta 4 milímetros tipo 3 já. 4 milímetros tipo 3 e a qualidade do asfalto A. A qualidade do pode ser asfalto depende ser o muito B da também. região. Para a nossa região aqui, o asfalto B vai atender O todas Rolando as que áreas, fala né? isso, né? Ele fala, eu faço uma linha imaginária dividindo o Brasil. O Brasil. Pra cima eu coloco tipo tal e pra baixo ele faz essa linha. Quando ele coloca pra baixo, eu imagino que seja a que resiste mais Seria a A, né? Se a gente vai para o sul, a manta mais usada por eles é asfalto A. Se a gente vem aqui para a região central, já é o asfalto B. E aí eu vou lá para o Nordeste, que aí a temperatura é lá em cima, o asfalto C para eles é até melhor de trabalhar. Uhum. Se você mais coloca um rígido. asfalto A lá para eles, Não com a consegue temperatura aplicar. muito alta, ele Derrete. fica muito mole para Derrete. fazer a aplicação também. Então tem esses detalhes aí de aplicação, né? Mas manta não é tudo igual não. E ainda vem os acabamentos, né? A gente que são do mercado técnico, a gente sofre muito com esse negócio de manta pelos home center, ter as mantas de varejo que vendem, né? Então o cliente vai lá, tem uma laje de 300 metros, 400 metros, e quer comprar a manta naquele estabelecimento porque é mais barato do que comprar com nós aqui, que somos um mercado técnico. Obviamente que vai ser bem mais barato, porque eles estão oferecendo uma manta de varejo, e a gente trabalha com a manta técnica, né? Uma manta com a qualificação bem maior do que eles oferecem.
Então a gente sofre muito com isso. É não comparável isso, né? Porque não aí tá comparável. comparando o preço e não o valor, né? Mas o cliente, quando se trata de manta, o cliente na cabeça dele é manta. É tudo igual, né? O meu pedreiro falou que é manta. Não, o responsável da obra falou que é manta. E aqui tá mais barato, eu comprei essa daqui. E vem direto esses lances para nós, sabe? Sim. Recentemente atrás veio um cliente com a laje de 250 metros, ele já tinha comprado material. Tinha comprado em um dos home. Aí você se sente até meio que... Se sente até um cara chato para poder explicar isso pro cliente. Quando chega cliente assim, Vitão, aí você vende a lona pra ele, né? Se eu vendesse lona, acho que eu ganhava mais dinheiro que vender manta. Porque é bem barato e os clientes querem isso daí. Só que tem que ser lona... É o bom e o barato. O mercado técnico da lona estuda as micras, né? Que é a espessura da lona. Não, esquece tudo isso, tá, gente? Nós estamos falando pro mercado técnico. Se você tava com isso na cabeça, eu sei que você tava. Você vai falar assim, quando eles forem falar de muro de arrimo, eles vão falar da lona. Porque sabe o que... Agora eu vou contar um negócio de obra aqui. Sabe o que eu escutei de pessoas técnicas falando que depois da impermeabilização que vocês narraram aí da melhor forma possível, não deixe de colocar a lona antes de fazer o reaterro. Nossa. Eu falo, gente do céu, o cara faz... Qual que é a real função da lona? O cara compra uma Ferrari pra colocar lá, né? E depois, sei lá, quer ficar protegendo a Ferrari com a lona. Com uma lona. Coloca ela no sol e no sereno e protege com a lona. Tá louco, meu amigão. Quanto tempo Confia na dura? Ferrari, anda nela e vai embora. Hoje o mercado, ele tá tão esperto, porque o cara que... Ele observou a aplicação da manta. Ele fez no imaginário dele, eu preciso bolar algo que proteja essa manta que o cara tá aplicando. Você entendeu? Aí, o que a gente via de praxe era justamente essas lonas plásticas sendo colocadas em muro. A gente chega para o mercado técnico, que é o nosso, a gente coloca a manta asfáltica. Após a manta asfáltica, o que vem? A proteção mecânica. Então, alguém lá de trás, olhando, vendo a velocidade da obra, vou inventar um produto aqui para proteger a manta que seja mais rápido. A gente está falando de velocidade, de tecnologia dentro da obra. E hoje a gente tem o gel composto, a gente tem o chapadreno, em vez dos plásticos, dessas lonas, né? Que não vai aguentar aí... Não tem resistência, né? Com a acidez da terra, não vai aguentar 6 meses, 5 meses ali. Esses dias eu até entrei num embate lá, não sei porque às vezes eu faço isso. Eu vi um vídeo de um cara falando sobre a aplicação da lona, né? E aí, eu com a camiseta da Vedacity aqui, não me aguentei, né? Tive que escrever para o nosso amigo. Tirar minha faixa de capitão. Não teve como, eu tive que escrever. E ele justificou o seguinte, ele falou assim, você sabe me falar quanto tempo dura uma lona enterrada, amigão? Aí eu falei assim para ele, quem tá colocando é você. Quem deveria me falar quanto tempo dura é você. Quanto tempo dura? Eu te devolvo a pergunta. Aí ele falou assim, não sei, mas o que eu sei é que ela deve durar muito mais do que se ela estiver exposta a intempéries. Eu falei assim, bom... eu falei assim, acho que a gente parou a nossa conversa por aqui. Mas enfim, continuando aqui, para a gente poder encerrar, acho muito importante que você falou, que é a finalização dessa impermeabilização do muro de arrimo, que é a proteção mecânica. Com certeza. Outro item que não é impermeabilização, pelo amor de Deus, não confundam as coisas, é drenagem. Drenagem é um serviço extremamente essencial para o funcionamento do muro de arrimo, mas ele não é considerado uma medida de impermeabilização. A impermeabilização é a proteção desse muro, deixando ele estanque contra a infiltração da água. A drenagem é uma maneira que você faz para retirar aquele excesso de água, reduz o empuxo, ou seja, a carga de água sobre aquele muro,
faz a captação disso e manda embora para as águas pluviais da sua construção. Então, é extremamente essencial que você faça a drenagem da sua obra. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma impermeabilização que vai segurar essa água e você vai aumentar a carga atrás desse muro, né? A impermeabilização, nesse caso, ela vai ajudar até a ter mais carga atrás do muro. Então, se você não tiver como tirar essa água, você vai estar aumentando a carga calculada. Nenhum calculista vai falar para você que considerou que vai ficar com um solo encharcado o tempo todo atrás desse muro, porque a impermeabilização e a drenagem se complementam, tá? Hugo, deixa eu falar algo muito importante, aproveitando o nicho aí que você está falando do estanque. Nós somos hoje na região, nós do Grupo VR, somos as únicas empresas que oferecemos o teste de estanquidade para muro, tá? Hoje a gente tem esse portfólio dentro do grupo. A gente oferece, eu acredito que empresa nenhuma na região oferece esse teste de estanquidade. Vocês e nós sabem, temos. Teste eletrostático. Teste eletrostático. Porque as pessoas... vou falar, né? Senão o cara fica imaginando... Deixa bugando a cabeça. D'água, né? Vai encher o muro de arrimo ali, né? Faz o seguinte, cria 2 muros de arrimo, né? Aí Exatamente. É uma contenção mesmo, né? É contenção de água. Muito legal isso, viu? E isso é legal para que as empresas que nos assistem saibam o quão importante é você contratar uma empresa técnica para executar o serviço. Porque, gente, impermeabilização, ela é feita para ser testada, tá? Não esqueça disso. Bom, para a gente encerrar aqui, quais são os principais erros que vocês veem em obras com relação a muro de arrimo, tá? E antes até de vocês responderem essa pergunta, falando então do muro de arrimo que deve receber uma impermeabilização negativa, que é aquele que você não tem o acesso, nesse caso, o produto é uma argamassa polimérica semiflexível. Semiflexível, sim. Tá. Para trabalhar como cristalização. Eu já vi também pessoas falando que nessas situações você faz alvenaria, aplica uma manta asfáltica e reboca em cima dessa manta, né? Aí vai acontecer exatamente o que o Vitor falou do adesivo, né? A manta asfáltica, ela não resiste à umidade negativa e ela vai descolar e vai soltar com o seu reboco e tudo. O que tiver na frente dele vai junto. Legal. Bom, então, quais são os principais erros? E para encerrar, a gente deixa aqui algumas dicas que são as principais para as pessoas não errarem na impermeabilização de baldrame e muro de arrimo. Na parte de muro de arrimo não é muito diferente aí da parte do baldrame, né? No preparo de superfície, que é o que a gente vê muito, né? Você até começou falando sobre isso, de aplicar direto sobre o bloco. Mas o bloco meu é cimentício. Top, não tem problema. Aceita demais impermeabilização um bloco cimentício. Mas como que ele está assentado? Porque normalmente todos os pedreiros que estiverem nos assistindo aí vai saber que você vai dando acabamento, assentando e dando acabamento para o lado interno e não para o lado externo. Então nunca eles se preocupam em fazer um acabamento ali perfeito, deixar tudo frisadinho, todas as emendas, deixar sarrafeadinho, desempenadinho ali aquela massinha na junção dos blocos. Então ali tem que ser feito sim uma regularização. Se for um muro que é de concreto maciço, tem que remover todos aqueles arames da amarração, tem que ser tampado aquela parte onde você faz, que atravessa, né, para fazer a amarração das formas, também tem que ser fechado, tem que ser grauteado aquilo ali. Não é só também chapar uma massa de areia e cimento que vai só tampar superficial e não tá dando resistência para se você fizer um produto. A manta asfáltica ainda te dá uma resistência melhor, né, passando sobre um buraco desse que está fazendo a amarração. Mas se você vai aplicar um produto, essa parte tem que ser grauteada ali, para você ter uma resistência, para quando você encostar o peso da terra, não empurrar isso também. Aí tem vários erros, né? A falta de regularização, a falta de tampar ali as bicheiras do concreto, fazer o lixamento se você usou desmoldante. Tudo que você usou desmoldante na forma e você aplicar um impermeabilizante em cima, você vai ter desplacamento. Então tem que ser feito o lixamento desse concreto. E uma das coisas assim gigantes, tanto no muro de arrimo quanto no baldrame e em várias outras áreas também, o que a gente vê é na aplicação do produto em membrana,
a gente volta lá naquela parte de não conseguir ter o controle de espessura, né, de camadas. Então, às vezes o pessoal chega lá na loja e fala assim, eu quero produto para me aplicar em 50 metros de muro de arrimo. A gente vai lá, 50 metros vezes tantos quilos por metro quadrado, você vai precisar usar aqui 50 caixas de argamassa polimérica semiflexível. E aí o cara fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou levar 30. Mas 30 os caras ainda aplicam 20, sobrou 10. Mas a gente acabou de fazer o cálculo para você usar nessa área 50. E como eu sei que eu atingi a espessura que eu preciso, ou o quilo por metro quadrado? Porque você fez lá 50 metros, vezes 3 quilos por metro quadrado, deu lá 150 quilos, divide os 150 por 18, é a quantidade que tem que usar. Vitor, quantas demão eu vou aplicar? Não é demão. É até acabar o produto. Você pega pessoas diferentes que vai ter um peso na mão diferente. O Douglas pode passar mais caprichadinho, mais carregado, como o Hugo pode chegar lá e aplicar esticando. A mão mais pesada vai esticar lá, você vai dar mais demão do que ele. Mas no final, se você usou 50 caixas e o Douglas usou 50 caixas, você tem aproximadamente de 3 kg por metro quadrado. Então tem que respeitar. E o pessoal fala, não vou levar 50, vou levar 30. E leva 30 e passa uns dias, liga para os vendedores e fala assim, você não troca esse produto que sobrou por outro produto que eu vou precisar na minha obra? Mas por que sobrou? Aí entra no que o Douglas falou, é uma mão de obra que não é qualificada. Às vezes a gente chega na obra e vai lá ver a argamassa polimérica, normalmente hoje tem a monocomponente, mas normalmente usada aí no mercado técnico a bicomponente. E o pessoal vai lá e faz o quê? Coloca todo o líquido e vai colocando pó. Quando ele vê que aquilo já criou uma pasta que está mais pesada, ele para de colocar o pó. Ele tira o componente, deixa lá na caixinha. Por quê? Porque quando ele fica mais mole, fica mais gostoso de aplicar. Mais fácil, desliza melhor e tal. Mas a composição daquele componente A e componente B foi estudado para aquilo. Então, aquele produto tem que ser homogeneizado os dois, fazer a homogeneização dele pelo tempo correto, se possível sempre, né, a gente indica mecânica e não manual. E nunca manual você vai conseguir ter um controle tão perfeito, para daí você fazer essa aplicação. Então, a gente vê muito esses erros, principalmente já no produto, na quantidade de produto e no preparo desse produto, não colocando os dois componentes junto. Na argamassa polimérica é um dos maiores erros que a gente vê. A falta dos dois componentes. E na parte do muro, segue a continuidade do que o Vitor está falando. E um dos maiores erros do muro também é a não proteção. Não proteger. Por exemplo, hoje mesmo eu fui numa obra que nós fizemos a impermeabilização dela do muro inteiro com a manta asfáltica. E o cliente não quis comprar a proteção de gel composto, até do chapadreno mesmo, porque ele ia fazer uma proteção mecânica de argamassado. E chegou na obra, ele não fez nada disso. Toda a sujeira da obra ele foi jogando ali no buraco. Chegou lá, a obra estava toda aterrada com a manta exposta. Manta toda furada, entulhos encostados. Ou seja, a história final, depois da casa pronta, é o problema e depois vai procurar você para achar a solução. Sendo que você já deu essa solução lá atrás, mas com o passar da obra, o não cuidado de fazer, aquilo ali foi passando, deixando-se passar despercebido, e o problema ficou ocasionado ali atrás. Uma coisa que você tem aí, um problema muito grande, né? Quando você tem manta asfáltica sem proteção mecânica. Lógico que com produto também, né? Mas quando você tem manta asfáltica e não faz a proteção mecânica, eu falo para os clientes nossos que ele está jogando dinheiro fora. Ele está gastando, ele está fazendo um investimento que quando ele não protege se torna um gasto. Porque a manta asfáltica, uma vez que você fura ela, um pedaço de madeira, um pedaço de tijolo que tiver lá no meio dessa terra, na hora dele fazer a compactação, ele vai furar a manta. Ele furou a manta. Uma vez furada, essa água entra dentro da manta, ela não consegue voltar. E aí você vai criando aquela bolsa de água atrás da manta. Isso aí é um problema que você vai ter
pro resto da vida. Você não consegue tirar mais. Então é um problema quando você fura a manta, quando você deixa essa água passar, ela não consegue voltar, né? Então aquele investimento se tornou só prejuízo, né? Um pesadelo, E na quando verdade. você vai fazer o muro de arrimo com manta, você cogita uma manta normal. É diferente de você fazer um ambiente onde vai ser encostado terra, porque daí você já incrementa ali uma manta anti-raiz, né? E quando o cliente cogita o muro, você coloca uma manta convencional pensando que ele vai colocar aquela proteção. E quando ele não faz isso, tem o problema do furo, tem o problema de ali ele plantar algo ali por perto e aquela raiz ali acabar furando aquela manta também, porque ela não tem proteção nenhuma. Então, realmente, o investimento dele, o que ele fez ali, ele perdeu tudo. Foi bom, Douglas, falar da manta comum, né? De um tempo pra cá a gente tem visto aí na internet, que a internet a gente vê cada coisa ali. O pessoal aplicando manta asfáltica aluminizada no muro de arrimo. No muro de arrimo. No muro de arrimo, manta asfáltica de alumínio. Porque ela não precisa da proteção mecânica, acredita? Você já viu ela sendo aplicada em... Parede para batida de chuva também. Não, parede batida de chuva e até laje mesmo, onde vai a proteção mecânica nela, mas nas laterais, onde vai até mesmo no jardim, para os caras não fazer a regularização ali em volta, põe a manta alumínio aqui, em volta aqui, coloca a terra, embaixo e faz a proteção. Eu acho que é mais fácil, então, aplicar a manta comum e depois vir com papel alumínio no lugar da lona. ou até mesmo colocar uma lona ali, alguma coisa ali. Meu Deus do céu. Então, assim, é umas teorias, mas isso aí que quem acaba fazendo isso é o próprio aplicador. É o próprio aplicador. Você, como um cliente que está comprando um sistema, eu como aplicador, você vai confiar naquilo que... teoricamente, no que eu vou falar. Se eu falo para você que esse sistema aqui dá certo aqui, que eu já fiz, você vai falar, é esse mesmo que eu quero. E nós miramos nesse podcast nos administradores de obra, engenheiros, arquitetos, mas nós acertamos em cheio também nos aplicadores, né? Sim, porque isso aqui é muito importante para eles. Uma coisa que a gente vê direto, assim, e a gente sempre orienta, procure um especialista. E procure saber se ele é especialista, né? Exato. Porque o mercado tá aí. Tem muita gente que aprende a aplicar um produto hoje, que ele não sabe nem para que é, mas ele aprendeu a aplicar aquele produto, ele já aprendeu a impermeabilizar. E aí ele vai usar esse produto em todo lugar na obra, que é o que está acontecendo. Essa manta alumínio que a gente vê aplicada em muro de arrimo tá em página de profissional aplicador, que na verdade não é um profissional. Tá lá como um aplicador, mas não tem noção do produto que tá usando, né? O aplicador, ele é diferente do profissional. E muitos confundem isso. É a mesma coisa. Eu sou profissional e tenho um aplicador. Quando nós vamos para a obra, para fazer uma visita em loco, que a gente vai especificar, por exemplo, se tratando de muro, o cara tá com o muro todo pronto ali. Ele sentou o bloco de cimento, que é o que o Vitor falou. A parte de dentro tá lisinho, bonitinho. A parte de fora, o pedreiro, ele não caprichou. Eu, profissional, parte técnica, chego, falo pro proprietário, pro pedreiro, pro responsável, que a área não está apta a ser aplicada, que precisa ter uma regularização. Vem o aplicador, seguido de mim, eu saí, fiz toda a especificação, expliquei o que tinha que fazer, depois disso, depois da aplicação, tudo, saí e veio o aplicador. Ele chega, não, do jeito que tá aí tá ótimo, eu aplico a manta assim mesmo. E hoje, muitas das vezes, o cliente está procurando custo-benefício, o bom e o barato. Não e esse é o junto, verdadeiro... Não anda junto. Não anda junto. O bom e o barato. Então o aplicador foi lá, não, do jeito que tá aí tá ótimo. Eu aplico, deixa a manta aplicada para você. O que foi mais fácil para o cliente? O aplicador que chegou e falou que fazia a aplicação. E o pior, né? O que a gente mais escuta hoje é o cliente falar assim, e ele dá a mesma garantia que você. A mesma garantia. Igualzinho. Bom, o que eu deixo de dica final aqui para todos que chegaram até aqui
e que funcionou para mim como construtora, como administrador de obras, que nas minhas obras, acreditem no que eu estou falando, eu faço tudo isso aqui que a gente falou do lado positivo, né? Claro. Nesse podcast. Por quê? Porque eu sempre tive o cuidado e o zelo, o capricho de chegar numa VR impermeabilização que eu sei que tem esse know-how técnico. Quantos cafés a gente tomou lá? Desde a primeira loja até a 15ª que você já tem. Não tô brincando. Mas quantas vezes não fui lá com o Vitor, debruçava no balcão e ele me dava uma aula, né? E é o que eu sempre falo. Eu não tenho muito mais conhecimento de quem está me ouvindo aqui. O que eu sei de impermeabilização eu aprendi com o Vitor, indo lá, confiando no trabalho dele, ele me ensinando, através dos podcasts que eu gravo aqui e através das experiências das obras executadas. Mas para as pessoas que ainda se sentem inseguras com relação a isso, olha essa dica. Se você é projetista, consulte a Vedacity Pro, que com o memorial descritivo, com os detalhamentos técnicos, eles vão te ajudar a pensar de qual forma você precisa representar graficamente no teu projeto a impermeabilização. Se você é gerente, administrador de obras e é inseguro com relação ao que o seu aplicador está te falando, como o Douglas acabou de falar, como a empresa que você está contratando, você precisa buscar uma empresa que de fato te dê essa garantia, né? Faça ali um check entre tudo que a gente está falando aqui, entre o que a Vedacity Pro pode te falar e aquilo que a empresa está te falando. Uma vez que você confia nessa empresa, dê preferência, gente. Contrate um projeto de impermeabilização. Não é um projeto complementar, é um projeto essencial. Nós estamos falando de uma atividade da obra que é responsável para a maior patologia que acontece nas construções, que é a infiltração. E uma patologia que você não consegue resolver, que muitas vezes, se você tivesse contratado um projetista para te falar como você teria que fazer, porque daí você não precisa pensar. No projeto já vai estar escrito para você o passo a passo, inclusive das camadas, de qual tem que ser a espessura desse reboco, o traço dele, onde ele tem que virar, se não tem que virar, se tem tela, se não tem tela, muito mais do que nós estamos falando aqui. Sim. Então é importante também você considerar a contratação do projeto de impermeabilização, porque se você trabalha com obras, gente, o valor da obra é isso aqui, próximo do projeto de impermeabilização. Então eu deixo como dica essencial, que tem funcionado muito para mim. E aí no decorrer dos trabalhos, você vai ir aprendendo tudo que eles estão falando, que hoje para o Vitor isso é beabá, né? E para a gente ainda causa uma certa estranheza, mas conforme você vai passando o tempo, você vai ficando bom. Então eu deixo como dica você seguir assim na sua construtora e em pouco tempo você vai aprendendo sobre impermeabilização. Bom, é uma coisa importante, você comentou do projeto, e o projeto ele é único, né? O projeto é único para cada obra. Exato. A gente tem visto muito na questão de projeto, o pessoal fazer um projeto para uma obra e transferir esse projeto para as próximas. Chega às vezes solicitação de orçamento na loja e vem já um projeto. Aí você fala assim, sua obra tem projeto? Tem, o projeto está aqui, segue o projeto. E aí você vai ver aquele projeto é de outra obra, mas esse projeto não é daqui. Não, pode fazer que é igualzinho. Uma obra nunca é igual a outra, né? Isso num projeto de arquitetura, num projeto estrutural, tudo vai mudar, né? Então, a mesma coisa no projeto de impermeabilização. Tá? Um exemplo disso, quando eu fechei meu primeiro projeto de impermeabilização, a primeira coisa que a projetista me pediu foi sondagem do solo. Me manda aí a sondagem do solo. Só por esse pedido dela, já mostra que uma obra não é igual a outra. Porque a obra desse condomínio é igual a que eu estou fazendo lá. Então, só a sondagem do solo já fala que você tem que pensar. A gente estava falando no muro de arrimo, né? Se a gente falar aí, o muro de arrimo é tudo igual? Não é tudo igual. Lógico que não. Mas lá era muro de arrimo, mas lá tinha 2 metros de altura, o outro tá com 6 metros de altura. Um é concreto armado, né? Uma cortina de concreto, o outro é bloco. E às vezes não tá nem tudo cheio. A piscina muda é tudo igual, né? Muda tudo. Não tem que ver. Bom, a gente já se alongou demais, espero que você tenha gostado desse episódio, né? Se você quiser seguir a VR Impermeabilizações nas redes sociais, como é que eu faço? No Instagram, VR Impermeabilizações, Facebook também,
A gente ainda não tem LinkedIn, mas estamos lá no Google também. Se pesquisar no Google, a gente está bem ranqueado lá no Google também. Tanto em Sorocaba, Itu e em Indaiatuba. Legal. E a MDV? A MDV também no Instagram, @impermeabilização, e no site também, né, que a gente tem. O Google também, a gente também tá lá. É isso aí. E é isso. E se você quiser o Douglas na sua obra, você pode conseguir o Douglas através da VR, né? Com certeza. Você chegar lá e Com falar, certeza. eu quero a MDV. Não, eu não posso ficar falando isso, eu esqueço, rapaz. Porque depois os outros credenciados vai Vai falar matar assim, você. que isso, Não, mas nós temos uma parceria lá que a gente não sobrecarrega. A gente divide para todo mundo. O podcast aqui, eu venho representar a todos aqui, e não é uma coisa que a gente pensa num todo, não é só o MDV que tá aqui, não. Eu sou a classe que tô representando os demais. Viu, mas falando sério agora, se você descobriu através do podcast, pode ir lá falar baixinho que o Vitor dá um jeito de expor o Douglas lá. Não tem problema não. Bom, siga a gente também em todas as plataformas, tá? Tanto em áudio quanto em vídeo, né? Lembre-se do QR Code aqui para participar do grupo de dúvidas do Professor das Obras. Acompanhe também o Instagram da Vedacity Pro com novidades do mundo da impermeabilização. A Vedacity está trazendo sempre inovações, tanto em produto quanto em serviços, com um núcleo de engenharia. E se você deseja deixar um comentário para que nós te responda, pode ficar à vontade. Deixa aí, eu vou responder, o Vitão vai responder, o Douglas vai responder, e nós mesmos faremos contato com você. Ou, se você quiser falar com o time da Vedacity, também pode deixar aí no comentário. É isso, gente. Continue se ligando na série. Um grande abraço. Como é que vocês falam, né? Não erre, vem pra VR. Não erre, vem pra VR. Não erre, vem pra VR. Em sua obra não erre, vem pra VR. Que isso. E compre Vedacity Pro. Um grande abraço e tchau. Valeu. Obrigado.